Olá, meninas e meninos, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Débora, criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Hoje eu trago mais uma fofurice de amigurumi aqui pro canal, que é essa ponteira de lápis ou ponteira de caneta, como você preferir, da Moana. Olha que encanto de boneca, gente! Eu fiquei muito apaixonada por ela. E é uma peça muito rica, que vai agregar e muito aí no seu ateliê, eu tenho certeza disso. Pois é uma peça super vendável, principalmente agora, início do ano. A gente está terminando o final do ano. Vai sair os enfeites das lojas e vai entrar os materiais escolares. E com certeza uma peça dessa vai fazer todo o diferencial aí no material de uma criança. Olha que linda! E não só para o material, eu penso também que ela pode servir como lembrança de aniversário, por exemplo, ou como forma de presente. Ficou muito lindinha, gente. Ela ficou com 10 centímetros. Antes da gente ir para o passo a passo, eu quero deixar para vocês um versículo da Palavra de Deus que está no livro de Salmos, que é um livro do Antigo Testamento, Salmos 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que o Senhor abençoe mesmo o seu dia, as suas mãos. E é isso. Bora lá para o nosso tutorial. Para começar, eu vou utilizar o fio na cor amêndoa, agulha 2.2, faço um anel mágico, uma correntinha para prender o anel, faço 6 pontos baixos. Fecho o anel. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo no mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. Prossigo fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizando a segunda carreira com 12 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. No ponto seguinte, faço um aumento. No ponto seguinte, um ponto baixo sozinho. No ponto seguinte, um aumento. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto, no próximo ponto faço um ponto baixo, no próximo um aumento. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base, em seguida fiz um aumento. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a quarta carreira com 24 pontos baixos, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto, faço 2, 3 pontos baixos. Em seguida, faço um aumento. Fiz 3 pontos, um em cada ponto de base e um aumento em seguida. Vamos prosseguir fazendo essa sequência por toda a volta. Finalizei a carreira 5 com 30 pontos baixos. Já fiz um ponto baixo aqui, coloquei o marcador. E prossigo fazendo ponto sobre ponto da carreira 6 até a carreira 13. Nós vamos trabalhar ponto sobre ponto em carreiras de repetição de ponto sobre ponto. 30 pontos baixos em cada carreira.
Finalizei as carreiras. Eu fiz até a carreira 13, mas desmanchei uma para que ficasse até a carreira 12, tá? Porque eu achei que ficou melhor o tamanho. Vou puxar um pouquinho o fio. O arremate vai ficar aqui para trás. Nós vamos aplicar os olhinhos. Eu vou utilizar olhinhos pretos com trava de segurança. Esse daqui é o número 7, tá? Então, eu vou contar aqui, ó, a partir do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Vou fazer um buraquinho aqui com auxílio da agulha. E conto 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Faço outro buraquinho. E aplico os olhinhos. Antes de colocar a travinha, eu vou fazer um bordadinho aqui em volta dos olhinhos. Coloquei um pedacinho de fio branco na agulha. Vou introduzir aqui embaixo do olhinho. Deixo um pedacinho de fio pro arremate. E saio aqui, ó, bem no cantinho. Só isso. Vou cortar o fio, fazer um nozinho. E fazer da mesma forma que no outro olhinho. Vou passar um pinguinho de cola de tecido aqui embaixo do bordadinho para fixar melhor. E aperto com um palitinho para que esse bordadinho não saia do lugar. Vou utilizar também um pedacinho de fio preto para fazer os cílios. Tô utilizando esse fio próprio para bordado, ele é um pouquinho mais fino. Sair com a agulha aqui, ó, bem no cantinho, na parte de cima do olho. Deixo um pedacinho de fio para o arremate. Passo aqui por cima do olho. E entro aqui, ó, um ponto depois do olho na carreirinha de baixo. Eu vou deixar assim, bem simples. Vou cortar o fio, fazer um nozinho e fazer da mesma forma aqui do outro lado. E ficou assim. Eu passei um pouquinho de cola também aqui em cima dos cílios, tá? Pra fixar. E agora eu vou fazer as sobrancelhas. Eu vou sair com o fio aqui, ó, uma carreira acima dos olhinhos. Bem na direção aqui do final do olho. E ficou assim o bordadinho. Eu passei um pouquinho de cola também aqui por cima dos cílios para fixar melhor. Coloquei mais um pedacinho de fio na agulha, fio preto. Vou introduzir a agulha aqui, ó, uma carreira acima do olho, bem na direção aqui do finalzinho do olho. Deixo um pedacinho de fio pro arremate. Conto 1, 2, 3 pontos. Vou cortar o fio, fazer um nozinho e fazer da mesma forma aqui do outro lado.
E agora, vamos voltar para as carreiras. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 13 com 24 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Repito essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 14 com 18 pontos. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. E repito essa sequência por toda a volta, fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a carreira 15 com 12 pontos baixos. Vou puxar um pouquinho a laçadinha para colocar um pouquinho de enchimento. Vou acender as luzes aqui que tá ficando escuro. Tá querendo chover aqui na minha cidade. E a gente vai preenchendo com fibra. Eu aproveito para ir modelando esse rostinho. Eu gosto de colocar aqui bem dos ladinhos, para que fique com o rostinho mais redondinho. Peça bem preenchida. Vamos voltar para as carreiras. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 12 pontos baixos por toda a volta. Finalizei a carreira 16 com 12 pontos baixos também. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um aumento. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a carreira 17 com 18 pontos também. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Finalizei a carreira 18, retiro o marcador, corto o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo, com a agulha de dentro para fora, puxo esse fio, e agora no ponto onde estava o marcador, eu puxo esse fio aqui para dentro do ponto, ajusto bem, dessa forma, e arremato aqui por dentro. Desse jeito. Vou utilizar o fio vermelho círculo, pra gente fazer o top da nossa Moana. Faço uma laçada na agulha, vou vir aqui bem no meiozinho, aqui atrás, ó. Faço um ponto baixo, trago esse fio pra frente pra prender.
e trabalho ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Finalizei a carreira 19. Agora, a gente vai trabalhar em bloco. Venho aqui no ponto, venho aqui na alcinha de trás, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E vamos fazer ponto sobre ponto, trabalhando em bloco, 18 pontos baixos. Finalizei a carreira 20, retiro o marcador, corto o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo, puxo o fio aqui pra dentro. No ponto onde estava o marcador, eu puxo esse fio, ajusto os pontos e arremato aqui por dentro. Volto com o fio do tom de pele, que é o amêndoa, faço uma laçada na agulha, venho aqui na parte de trás, faço um ponto baixo, trago o fio pra frente para prender e trabalho ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Finalizei a carreira 21 com 18 pontos baixos também. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2 pontos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço um aumento. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 22 com 24 pontos baixos. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Nós vamos trabalhar em bloco. Coloco o marcador. E vamos fazer ponto sobre ponto, pegando somente nas alcinhas de trás, trabalhando em bloco, 24 pontos baixos. Finalizei a carreira 23, retiro o marcador, faço um ponto baixo, pegando também a alcinha de trás. Essa carreira nós vamos trabalhar em bloco novamente, 24 pontos baixos, ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 24, com 24 pontos baixos também, trabalhei em bloco. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. E faço essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 25 com 18 pontos baixos. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, em seguida faço uma diminuição. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a carreira 26 com 12 pontos baixos. Eu vou puxar um pouquinho a laçadinha, vou colocar um pouquinho de enchimento. Vou colocar uma caneta aqui no meio, para eu ter uma noção o quanto eu posso colocar de enchimento. Então, eu vou colocando assim em volta. Só para preencher um pouquinho aqui o corpinho. Agora, eu volto para as carreiras, retiro o marcador,
faço um ponto baixo, volto com o marcador. Vamos trabalhar ponto sobre ponto da carreira 27, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 36. 12 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 36. Vou cortar o fio de um tamanho suficiente para a gente fazer o fechamento aqui com a agulha de tapeçaria. Retiro o marcador. Coloco o fio na agulha. E venho pegando as alcinhas da frente. Todas as alcinhas. Eu não coloquei enchimento nessa parte, tá? Aqui eu coloquei só um pouquinho aqui no corpinho. Vim empurrando com a pinça para ficar bem nas laterais, deixando um buraquinho no meio, para que a gente consiga empurrar essa parte aqui para dentro depois, tá? Vou puxar. Fecho bem. Vou colocar esse fio na agulha de novo para arrematar. Arremato. Aqui não precisa se preocupar muito com o acabamento, porque essa peça vai ficar escondida. E agora a gente vai empurrar aqui pra dentro. Eu vou vir com a própria caneta, essa parte é um pouquinho difícil, tá? Tem que ter paciência. Vou pegar a ponta da tesoura, mas com muito cuidado. Eu vou empurrando aqui, essa parte aqui pra dentro, cuidadosamente. A gente vem dobrando e vem empurrando. Essa parte é bem chatinha. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês, tá? Já voltei com a caneta. Vou empurrar só mais um pouquinho. Aqui é o suficiente, ó. Uma carreira depois daquela última carreira que nós fizemos em bloco. Ó, empurramos aqui até a carreira 26, tá vendo? Onde já começou aqui a carreira 27, ela já tá aqui pra dentro. Pra fazer o detalhe do top, eu vou utilizar o fio branco, amigurumi. Vou deixar um pedacinho de fio sobrando pro arremate. E vamos trabalhar naquelas alcinhas da carreira que trabalhamos em bloco. Puxo a laçadinha aqui pra dentro do ponto. Esse fio eu vou deixar aqui do ladinho. E venho trabalhando pontos baixíssimos. Dessa forma, por toda a volta. Finalizei toda a volta do detalhe aqui do top. Olha que gracinha que fica. Esses pontilhadinhos como se fosse o avesso do ponto baixíssimo. E ficou um detalhe bem legal. Corto o fio, vou colocar na agulha de tapeçaria. Vou passar a agulha aqui por dentro da laçadinha. E sair aqui no outro fiozinho.
Retiro da agulha. Vou fazer um nozinho. E vou puxar esses dois fios aqui pra dentro da peça. Ó, vou vir com a agulha lá no nozinho. E vou puxar esses fios aqui pra dentro. Vou puxar um primeiro, depois eu puxo o outro. Ele desfiou, mas não tem problema, eu puxo uma parte, volto com a agulha lá e puxo aqui o fio que sobrou. Pronto. E agora eu corto bem rentinho. Para fazer a saia, eu vou trabalhar com o fio Gardenia, que é uma cor nova, do fio amigurumi, bem linda. Faço uma laçada na agulha, venho aqui na parte de trás e vou trabalhar aqui nessa segunda alcinha. Faço um ponto baixo, subo duas correntinhas, nós vamos trabalhar em pontos altos, então fiz as duas correntinhas para dar a altura do ponto alto. No mesmo espaço, faço mais um ponto alto, então esse primeiro ponto aqui equivale a um ponto alto, que é um ponto baixo com duas correntinhas, e esse fio a gente vai prendendo junto. No próximo ponto, faço um ponto alto sozinho. No próximo, dois pontos altos juntos, no mesmo espaço. No próximo, ponto alto sozinho. No próximo, dois pontos altos juntos. E trabalho dessa forma por toda a volta. Finalizei a primeira carreira da saia com 36 pontos altos. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas e trabalho ponto sobre ponto, 36 pontos altos por toda a volta. Finalizando a segunda carreira da saia, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas, faço um ponto alto no próximo ponto, faço uma, duas, 3 correntinhas, venho aqui no finalzinho do ponto, faço um ponto baixíssimo, fazendo um picô. Faço 2 pontos altos, 3 correntinhas, faço um picô. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. 2 pontos altos e um picô. Chegando aqui no finalzinho, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Coloco a pontinha do fio na agulha pra gente fazer o arremate. Passo o fio aqui, ó, no próximo ponto. E vou arrematar aqui por detrás. E vou caminhar um pouquinho com esse fio aqui por entre os pontos para esconder.
E agora, para fazer o detalhe aqui da franja da saia, eu vou cortar fiozinhos, do tamanho de 10 centímetros mais ou menos. Eu vou cortar um fiozinho para cada alcinha dessa. Então, nós vamos cortar 24 fios. Fiozinhos cortados. Agora eu viro a peça e venho trabalhando aqui nessas alcinhas da carreira em bloco. Introduzo a agulha. Pego um fiozinho. Se vocês quiserem fazer com mais fios, para ficar mais cheinha a saia, pode também. Eu vou colocar só um, porque eu acho assim, para não ficar tão pesada essa bonequinha, porque já vai entrar o cabelo aqui depois. Então, eu achei que um fiozinho é o suficiente, mas aí é a gosto de cada um. Tava fazendo o contrário, é assim, ó, para que o nozinho fique do lado certo. Introduzo a agulha na alcinha. Pego os 2 fios e puxo aqui dentro da laçada. E é só puxar cuidadosamente para não repuxar muito ponto. E vou fazer dessa forma em todas as alcinhas. E ficou assim a franjinha aqui da nossa saia. Eu vou encurtar só um pouquinho. Vou utilizar uma tesoura maior. Só um pouquinho para a franjinha ficar acima da saia. Um pouquinho, ó. Para fazer os bracinhos é bem simples. Eu fiz um anel mágico com 6 pontos baixos dentro dele. Depois fiz até a carreira 8 ponto sobre ponto. Agora eu retiro o marcador. Eu vou fechar esse bracinho. Eu não coloco enchimento, tá? Venho pegando aqui, ó, as 2 partes. Faço um ponto baixo, fiz 1, 2, 3 pontos baixos. Corto o fio de um tamanho longo pra gente costurar no corpinho. Só fazer outra peça igual a essa. Os 2 bracinhos prontos, já coloquei o fio de um deles na agulha para fazer a costura no corpinho. Vou posicionar aqui, ó, bem do ladinho. Eu vou colocar nessa carreira acima aqui do vermelho, tá? Na primeira carreira aqui acima do vermelho. Deixa eu virar assim. E venho fazendo um pontinho no corpinho. Prendo com um pontinho aqui no corpinho. Um pontinho no bracinho. Depois que eu terminar a costura, eu arremato aqui por debaixo do bracinho e escondo o fio para dentro do corpo e corto o excesso com a tesoura. Para fazer o colarzinho, eu utilizei o fio azul hortênsia, mas vocês podem utilizar qualquer azul que tenham. Fiz um anel mágico com 4 pontos dentro do anel. Terminei, puxei o fiozinho para trás e no início eu deixei um pedacinho de fio sobrando e cortei um fio sobrando também, pra gente fazer a amarração aqui por detrás.
Vou colocar um alfinetinho aqui, bem no meio. E vou amarrar aqui atrás, ó. Fazer um nozinho. Vou cortar o excesso do fio. Vou passar um pouquinho de cola aqui no nozinho. Também aqui, ó, pra fixar aqui atrás. Vou retirar o alfinete, passar um pinguinho de cola. E volto com o alfinetinho. Depois que secar, retiro o alfinetinho. Para fazer o cabelo, eu já adiantei a base. Tô utilizando o fio marrom tâmara. Fiz um anel mágico com 6 pontos baixos. Segunda carreira, fiz aumentos em todos os pontos, 12 pontos. Terceira carreira, um ponto e um aumento por toda a volta, 18 pontos. Retiro o marcador, passo um ponto baixíssimo e faço 22 correntinhas. Fiz as 22 correntinhas, venho na terceira correntinha, faço um meio ponto alto. E prossigo fazendo um meio ponto alto para cada correntinha. Finalizei a primeira mecha com um total de 21 meio pontos altos. Pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto baixíssimo, faço 22 correntinhas, volto fazendo um meio ponto alto para cada correntinha e prossigo fazendo dessa forma por toda a volta, sempre pulando um ponto de base. Voltando aqui com vocês, eu já fiz 7 mechas, pulando sempre um ponto de base de intervalo aqui entre elas. E agora, as próximas mechas, eu não vou pular um ponto de base, porque eu venho medindo aqui na cabeça, eu vi que vai ficar um pouquinho falhado aqui a junção do cabelinho. Então, essas próximas mechas, eu vou fazer direto nos pontos seguintes, sem pular um ponto de base. Voltei só para corrigir isso, né, para que fique bem certinho na cabeça. Finalizei as mechas. Deixa eu mostrar para vocês. Ficou com a quantidade de 13 mechas, tá bom? Vou cortar o fio de um tamanho suficiente pra gente fazer uma costurinha aqui no topo da cabeça. Aí a gente vai posicionar aqui na cabeça. Vou retirar esse alfinetinho aqui que eu coloquei pra secar o colarzinho. Ó, já tá sequinho. Vou posicionar aqui, ó, bem no topo. Eu vou colocar início aqui do anel mágico com o início aqui do anel mágico da cabeça. Coloco o alfinetinho. Vou colocar o fio na agulha e venho fazendo pontinhos aqui, ó, em volta do topo. Já fiz a costura em toda a volta do cabelo, aqui no topo. Arremato. E escondo o fio aqui pra dentro. Vou deixar essas 3 mechinhas aqui por enquanto. E venho alfinetando as demais. Uma do lado da outra. Vou utilizar a cola jeans,
que é uma cola para tecido. E faço assim, ó, retiro o alfinete, aplico a cola, volto com a mecha pro lugar e aplico o alfinete. Vou fazer dessa forma em todas as mechinhas. Apliquei cola por toda a volta do cabelinho. E agora aqui na frente, eu vou fazer um penteadinho. Eu vou torcer a mechinha assim, ó, dessa forma. Coloco alfinetinhos. Aqui eu vou deixar essa mechinha solta e venho aqui, ó, com essa mechinha e dou uma torcidinha assim. Agora é só aguardar a secagem pra gente retirar os alfinetes. Pra tiara, eu fiz um cordão com 60 correntinhas. Pra fazer as florzinhas, eu vou utilizar o fio rosa pitaia. Vou deixar um pedacinho de fio sobrando. Vou dobrar esse cordão de correntinhas ao meio. Trago o fiozinho aqui pro meio, deixando um pedacinho de fio sobrando. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. No mesmo espaço, faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. No mesmo espaço de correntinha, faço um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui dentro do mesmo espaço, faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui dentro do mesmo espaço, faço um ponto baixíssimo. Corto o fio. Puxo esse fiozinho aqui, ó, aqui pra trás. E faço um nozinho com essa outra ponta aqui. Dessa forma. Aí, a gente ajeita. Ficou com 4 pétalas. Vou cortar, que a gente vai colar no cabelinho, então não tem problema. E eu vou fazer algumas dessas florzinhas. Eu vou pular 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na quinta, eu já começo outra florzinha. E aqui do outro lado, da mesma forma, tá? Ficou assim a tiarinha pronta. Olha que fofura. Aí, na cabeça, a gente ajeita bem direitinho na hora da colagem, para que elas fiquem bem certinha. Cabelinho já seco, vamos retirar os alfinetinhos. Eu coloquei ela aqui na caneta já pra ver como que ficou. Deixa eu retirar pra gente terminar os detalhes. Hora do blush. Vou utilizar blush na cor rosé. E um pincel para aplicação. Venho aqui abaixo dos olhos. É hora de colocar a tiarinha. Vou amarrar primeiro, depois a gente vem colando. E ficou assim a amarração aqui atrás.
Já passei cola nessas florzinhas aqui, coloquei o alfinete para fixar. E se atentem bem à posição, vejam se está bem certinha essa tiara antes de passar cola, tá? E agora aplico nas outras. Vou aguardar a secagem e já volto com vocês. Hora de retirar os alfinetinhos. A tiarinha já está seca. Cortei um pedacinho de fio para fazer um detalhe aqui na saia. Eu vou fazer uma amarração aqui por cima da franjinha. É bem simples. Vocês podem fazer um cordão de correntinhas também, se preferirem, tá? Eu optei por somente o fio para não pesar ainda mais essa peça. Eu vou colar esse fiozinho aqui bem rentinho para que ele fique fixo. Venho com a cola jeans. Vou pegar o palitinho e venho assentando. Desse jeito. Eu vou passar aqui por toda a volta. E prontinha a nossa ponteira de lápis ou caneta, como preferirem. Olha que lindinha que ela ficou. Deixa eu arrumar aqui o cabelinho. Ficou demais, né? Ficou muito linda. Vou colocar o lápis. E olha só. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo nesse vídeo. Espero que façam e que tenham bastante sucesso aí nas encomendas, principalmente no início do ano, onde as mamães já vão procurar materiais escolares. Com certeza essa peça vai fazer todo o diferencial aí no seu ateliê. Um amigurumi muito especial. Então é isso. Aguardo vocês em um próximo tutorial. Beijos, fiquem com Deus!